Bom dia, irmãos. Graça e paz. Espero que estejam bem neste frio de Caruaru. E na minha terra tá mais frio que aqui, viu? Que o Luiz Gonzaga, misericórdia, Jesus. Misericórdia de mim. Vamos abrir a escritura no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Diz a escritura, irmãos: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome por este dia do Senhor que tem nos dado. Louvamos o teu nome porque chegamos a esta altura do ano de 2024, último domingo do ano, último domingo do mês de julho. Nós te agradecemos porque é a tua mão bondosa que nos tem trazido até aqui. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra, da exposição dela, da explicação e da aplicação da Santa Escritura, que é a tua revelação. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de tua lei, que nós sejamos edificados, exortados, consolados pela palavra de Deus. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui chegamos a uma altura do capítulo 2 de Gênesis, em que há o estabelecimento de um pacto. Este ensino é alvo de discussões teológicas ainda hoje, porque muitos teólogos vão dizer que falta basicamente um elemento aqui para que pudéssemos afirmar que há pacto aqui. Sempre na estrutura de um pacto, nós temos promessa, temos ameaças. E o pacto é firmado com o derramamento de sangue, ele é selado com sangue. Mas aqui nós não temos o derramamento de sangue. Nós temos apenas a promessa e temos a ameaça, que é a promessa de vida a Adão e Eva, se eles obedecessem e não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e também a ameaça de morte, se eles desobedecessem. Alguns teólogos vão dizer que isso não se configura um pacto porque creditaria a Adão uma espécie de salvação por obras se ele não comesse, obedecesse e então desfrutasse da vida espiritual que Deus havia prometido. Então isso seria uma espécie de salvação por meios próprios. Se isso for observado apenas no contexto do capítulo 2 de Gênesis, poderíamos dizer que realmente essa conclusão seria a mais plausível diante do texto. Mas a aplicação e a abrangência do pacto de obras se estende por todas as Escrituras e ela culmina em Cristo. Por isso que sustentamos o pacto de obras nas nossas confissões reformadas. Confissão de Westminster, e nós, os congregacionais, participaram ativamente de sua formulação, e a Confissão de Savoy, a Declaração de Savoy, que é exclusivamente congregacional. A Confissão de Westminster se tornou uma confissão majoritariamente presbiteriana, porque o governo que vigorou na confissão foi o presbiteriano, mas a Declaração de Savoy é exclusivamente congregacional e ela afirma o pacto de obras. Deus tem pactos
e pacto de obras está incluso nisso. Nós vamos observar algumas coisas importantes a respeito disso e as implicações evangélicas do pacto de obras. Mas vamos começar pelo versículo de número 15. O texto vai dizer aqui: e o Senhor tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, a humanidade, Adão, tinha uma missão inicial que era cultivar, trabalhar no Éden, guardar o jardim, proteger o jardim. Essa é a missão inicial dada àquele primeiro homem. O trabalho de cultivo aqui era o trabalho também de florescimento, de semeadura e de florescimento de uma cultura. O trabalho fazia parte da cultura que Deus estava direcionando Adão a fomentar. Deus não é aquele que forja a cultura, quem faz isso é o homem. Deus dá mandamentos ao homem para que ele os desenvolva na sua caminhada. Quando nós observamos essas duas palavras, cultivar e guardar, nós precisamos observar que a palavra cultivar aqui tem a ver com culto. Tem a ver com cultura também. E tudo isso tem a ver com serviço. Deus estava ordenando a Adão que o servisse no jardim do Éden e protegesse esse jardim. O Éden era um grande templo que Deus estabeleceu, como nós já vimos em outros sermões, e Adão tinha essa missão religiosa de trabalhar para o cuidado do Éden, do jardim do Éden. Isso nos ensina sobre mordomia cristã, que nós devemos, de fato, nos empenharmos em glorificar a Deus em tudo aquilo que Ele trouxe às nossas mãos. Nós não temos um jardim do Éden para cuidar, nem para guardar, mas Deus colocou muitas outras coisas nas nossas mãos. E como nós estamos lidando com essas coisas? Nós estamos cultivando aquilo que o Senhor nos deu? Nós estamos guardando aquilo que o Senhor nos deu? Ou nós temos tratado com só menos importância coisas que para o Senhor são importantes para a nossa caminhada? O declínio da humanidade começa em abandonar o serviço que Deus havia estabelecido para o homem e para a mulher. E assim acontece no nosso tempo também. Os homens têm abandonado o que Deus estabeleceu para eles. As mulheres têm abandonado o que Deus estabeleceu para elas. As igrejas têm abandonado o que Deus estabeleceu para elas. As famílias têm abandonado o que Deus estabeleceu para elas. Nós queremos outros serviços e não o serviço que Deus nos deu. Nós galgamos, sonhamos, desejamos com coisas muito maiores, porque queremos nos satisfazer com coisas muito maiores apenas para a glória do nosso coração e não para a glória de Deus. A chave do meu carro. Como nós estamos lidando com tudo isso que Deus nos confiou? Com zelo, irmãos? Com piedade? Com dedicação? Com fé? Ou nós temos empurrado, depois eu faço, em outro momento eu faço, um dia eu mudo, um dia eu posso fazer melhor, e temos nos afastado dia após dia daquilo que Deus tem confiado a nós. Assim aconteceu com Adão e Eva. O processo de queda foi um processo gradativo aqui. Nós vamos ver isso no capítulo 3. Mas a tentação trouxe o desejo trouxe a consumação do desejo. E a consumação do desejo trouxe o juízo de Deus. Porque eles desejaram coisas que Deus não tinha preparado para eles. Você tem desejado coisas que Deus não preparou para você? Você tem desejado coisas e buscado coisas que Deus não quer para você? E por não conseguir essas coisas, você tem se frustrado quanto a isso? Olha, entenda uma coisa. Muitas vezes nós não alcançamos coisas que nós desejamos e lutamos por elas. E não alcançamos porque Deus abençoou para que não alcançássemos. Deus foi misericordioso e disse: não vou dar porque isso não é para você, isso não é o melhor para você.
Tenha cuidado para não estar insistindo em coisas que Deus não deseja para a sua vida. Tenha cuidado para não gastar energia, força, a vida em coisas que Deus não quer para você. Porque você vai estar remando contra a correnteza de Deus. E não é bom fazer isso. Não é bom. Mas vejamos o versículo 16 agora. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vá comigo para o livro de Oséias, capítulo 6 de Oséias. Versículo 7. Oséias 6, versículo 7. O texto vai nos dizer aqui o seguinte: mas eles transgrediram a aliança, como quem, irmãos? Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Deus está falando de Israel, mas aqui é um dado importante. Eles transgrediram a aliança como Adão. Então, existiu uma aliança de Deus com Adão. A palavra aliança e pacto são a mesma coisa. Então, Deus se pactuou com Adão no pacto de obras. O pacto de obras era muito simples. Se ele obedecesse, ele tinha vida. Se ele desobedecesse, ele tinha morte. E ele desobedeceu. Assim foi estendido esse pacto para Israel. Se ele obedecesse, ele tinha vida. Se ele desobedecesse, ele tinha morte, tinha juízo, tinha maldição da parte de Deus. Entenda aqui a palavra maldição como julgamento. Essas promessas e ameaças estão também em Deuteronômio. Se o povo de Israel obedecesse, Deus abençoaria. Se o povo de Israel desobedecesse, Deus julgaria. E mais uma vez, eles pecaram contra o Senhor. Eles corromperam o pacto. Mas não podia ser diferente, irmãos. Uma vez que Adão caiu, ninguém conseguiria mais cumprir esse pacto. Ninguém conseguiria mais ser obediente a Deus, porque o pecado entrou no coração, a menos que Deus fizesse algo extraordinário. Se o homem cai e é afastado de Deus por causa do pecado e nunca mais ele consegue cumprir o pacto de obras, Deus precisava fazer algo extraordinário. Porque se através do pacto de obras o caminho era esse para que o homem tivesse vida, e agora o homem não conseguia mais obedecer o pacto, então jamais ele teria vida, então Deus precisava intervir nesse caminho. Deus precisava entrar nesse processo. E Deus fez isso. Ele mesmo cumpriu o pacto de obras. Através de Jesus. Esse é o motivo pelo qual devemos entender que o pacto de obras permanece. Nós não podemos cumpri-lo, mas Cristo cumpriu como segundo Adão. Adão caiu no Éden, Cristo não caiu. Adão desobedeceu, Cristo obedeceu. Adão foi infiel, Cristo foi fiel. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, eu gostaria de convidar você a ir comigo para lá. 3 e 4. Primeiro vamos ler o capítulo 3, um versículo que vai nos trazer luz. Versículo 13 até o versículo de número 15 de Mateus 3. O texto vai dizer:
Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Jesus estava se arrependendo de quê? De que Jesus precisava se arrepender para ser batizado? De nada. Jesus não tinha pecado. Por isso Jesus disse: convém cumprir toda a justiça. Jesus estava se mostrando, se colocando como um substituto do povo eleito. Ele estava em nosso lugar fazendo aquilo, cumprindo o pacto de obras. No capítulo 4 de Mateus, nós vamos ler sobre a tentação de Jesus. Eu vou ler apenas alguns poucos versículos aqui. Quando nós observamos esse capítulo, nós devemos nos perguntar, ou fazer a mesma pergunta que fizemos anteriormente para o capítulo 3. Se ele se batizou, por que ele fez isso se ele não precisava se arrepender? No capítulo 4, ele foi tentado. Então, por que ele foi tentado se ele não tinha natureza pecaminosa? Se nós afirmarmos que Jesus tinha natureza pecaminosa, nós temos um problema muito grande. Porque nós estamos dizendo que Jesus poderia não ter cumprido a sua missão. Em nenhum lugar as Escrituras dizem que Jesus tem natureza pecaminosa. As Escrituras dizem que Jesus tem natureza humana. Adão, antes da queda, tinha natureza humana, não natureza pecaminosa. Ele passou a ter natureza pecaminosa após a queda. Então, por que Jesus foi tentado? Será mesmo que Jesus haveria possibilidade de Jesus adorar Satanás? Será que havia possibilidade aqui de Jesus cair em um desses pecados? Podemos dizer até aquele que ele oferece pão, né? Tenta Jesus a transformar pedras em pães. Jesus estava com fome. Mas veja o que o texto vai dizer, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto é importante porque isso é pronunciado em Deuteronômio. Deus ensina isso ao povo de Israel, que caminhou pelo deserto, que não devia ficar cobiçando as coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais. Embora Deus estivesse mantendo-os materialmente, o povo vivia mergulhado numa cobiça. Então Deus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Yahvé disse a Israel, Jesus está dizendo a Satanás, em relação a ele. Eu não vivo de pão apenas, eu vivo da palavra de Deus. Jesus estava cumprindo o que Israel desobedeceu. Jesus estava cumprindo o que Adão desobedeceu. No versículo 5, o texto diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Era impossível Deus adorar o diabo, porque Deus não adora a criatura. Era impossível Jesus se dobrar diante de Satanás, mas essa era uma tentação. Se eu lhe der tudo isso, você pode me adorar. Será que os homens não têm se dobrado a isso no decorrer da história da humanidade, desde a queda de Adão? Será que eles não têm buscado poder para si? Será que eles não têm tentado a formulação de um sistema, de uma cultura, de uma sociedade separada de Deus, como foi em Babel? Vamos exaltar o nosso nome. Nós vamos chegar nessa parte.
Mas aqueles de Babel disseram exatamente isso. Vamos erguer uma torre e vamos exaltar o nosso nome. Não era o nome de Deus que eles queriam exaltar, era o próprio nome que eles queriam exaltar. Essas são consequências da queda e variadas quebras do pacto de obra. E Jesus está de obras, e Jesus está cumprindo tudo isso em nosso lugar. Porque o pacto de obras permanece? Porque Cristo cumpriu na cruz. Cristo cumpriu na humilhação. Cristo cumpriu na ressurreição, para que nós fôssemos salvos. Por isso que a salvação é pela obra de Cristo. Porque ele cumpre este pacto. E o que acontece na morte de Cristo? Acontece juízo por causa da nossa desobediência e nossa incapacidade de cumprir o pacto de obras desde Adão. Por isso Jesus morre, cumprindo a sentença de Deus contra o pecado, mas Jesus ressuscita, nos possibilitando a vida eterna. Ele vence todas as etapas. Então, a partir de sua ressurreição, aqueles que ele salva não podem mais morrer espiritualmente, nem eternamente. O plano de Deus é perfeito e ele mesmo o cumpre. A salvação de Deus é perfeita e ele mesmo a cumpre. Porque nós não conseguiríamos cumprir, mas ele entrou na história, entrou no nosso mundo, entrou na grande linha sucessória de fatos que vão consumar na grande redenção em Jesus, para dizer, está consumado, eu fiz, eu concluí todas as coisas. Para que nós entendamos de uma vez por todas, irmãos, que a salvação é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie nisso. Jesus cumpriu o pacto de obras. O capítulo 4 de Mateus vai nos dizer o seguinte, no versículo de número 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e trouxe-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. A mesma proposta que Satanás fez a Jesus. Ele fez a Babilônia, ele fez a Pérsia, ele fez a Grécia, ele fez a Roma. A mesma proposta. Aqueles poderes imperiais anti-Deus foram dados por Satanás. A profecia vai nos dizer que a grande pedra que não foi cortada por mãos humanas destruiu todos esses reinos. Como Satanás poderia prometer a Jesus um reino ou vários reinos, se Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores? Jesus estava vencendo todas as tentações históricas que aconteceram na humanidade. Que a humanidade foi caindo, mostrando a cada dia que não conseguiria mais levantar e não poderia fazer nada por si mesma. E Jesus então faz isso, nos salva. Então, cristão, você foi alcançado por esta grande obra de salvação. Você foi alcançado por esta grande obra perfeita de redenção. O Éden não é melhor do que o que o Senhor nos dará no futuro. A árvore da vida não é melhor do que o Senhor nos dará no futuro. Ele nos dará muito mais. Muito mais. E ele consumou isso na pessoa do seu Filho. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, bendito e eterno, Deus Salvador e poderoso, que cumpriu todas as etapas deste pacto. Há tanta graça nisso, Senhor, há tanto favor, há tanta misericórdia e bondade.
Enriquece-nos com o conhecimento da tua palavra, a fim de que os nossos corações cresçam em piedade, observando esses ensinos. Que o nosso coração se alegre no Senhor, na revelação desses fatos poderosos da tua mão na história dos homens. Nós sabemos e cremos, Senhor, que a grande história pertence a Ti, é a história da redenção. E que nós estamos nessa grande história. Sabemos que as nossas histórias fazem parte de uma história muito maior. Ensina-nos, Senhor, a vivermos com os olhos fitos nisso. De que as coisas que não entendemos hoje na nossa história estão todas dentro de um contexto muito maior que glorificarão Teu nome em algum momento ou no momento final. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pela salvação. Oramos isso no nome de Jesus. Amém. Que a graça